Olá, pessoal. Eu sou a Brena Kutinica Judim. Eu trabalho na Anjo do Brasil com a seleção e atração de startups que a gente apresenta para a nossa rede. E eu vim aqui hoje contar um pouco sobre como preparar a sua startup para receber investimento anjo. Então, um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Primeiro, a respeito da decisão pela captação anjo. Então, quais são os motivos para você captar investimento? Depois, qual é o material que você precisa apresentar para os potenciais investidores? E aí, quais são as etapas de avaliação que você passa até finalmente fazer essa captação? Falando um pouco sobre o universo, né, do investimento anjo, esse é um funil muito grande, assim, e isso são números dos Estados Unidos e da Europa, que já estão bem mais avançados até do que o Brasil nesse aspecto, onde a cada 100 startups que tentam captar investimento anjo, uma de fato consegue. Isso não quer dizer que é impossível e que nem que é a única forma, a única maneira de captar. Mas é importante tornar o processo mais simples possível para vocês, para que vocês façam um bom proveito de todas as etapas dele, mesmo que não chegue nesse último que realmente realiza a captação. Falando a respeito dos motivos, né? Então, o porquê que você deve buscar investimento anjo? Primeiro deles é buscar o Product Market Fit. O que isso quer dizer, né? Assim, traduzindo, a gente gosta muito no mundo de startupeiro, de vários termos em inglês e complicar, mas sendo bem simples é fazer com que o seu produto faça sentido com o seu mercado. Então, eu desenvolvi um aplicativo, mas eu ainda não consegui deixar ele da melhor maneira possível para o meu cliente, para o meu potencial comprador. O que eu preciso fazer para ajustar isso? Eu preciso adicionar tais tecnologias, tais melhorias, e para isso eu preciso de dinheiro. Então, esse é um motivo para você captar investimento anjo, por exemplo. O outro é quando você precisa escalar. Então, você já tem um produto funcionando, já tem clientes, você já consegue ter algum tipo de crescimento, mas para você tornar a sua empresa grande e conseguir atingir um mercado potencial bem maior, você acaba precisando de dinheiro, né? Então, fazer uma injeção rápida, que em poucos meses, um ano e meio, você consiga torná-la muito grande, bem mais rápido. E uma coisa importante é que quando você busque captação de investimento anjo e outras também, que você não esteja no limite do caixa. Então, é muito ruim para o empreendedor quando ele vai buscar esse investimento anjo, esse dinheiro, já com a corda no pescoço, falando, eu preciso disso agora, senão eu não vou conseguir fazer minha empresa sobreviver mais 2 meses. Isso é muito ruim porque quem se prejudica no fim do dia são os empreendedores, que acabam tendo um poder de barganha muito baixo e não conseguem ter uma conversa apropriada. E assim, é importante ressaltar o que não são motivos para você buscar esse investimento anjo, né? Primeiro deles, fluxo de caixa. Não é que nada possa ser fluxo de caixa nessa captação, mas isso deve ser uma minoria desse valor. Por quê? Porque se você precisa de muito dinheiro de fluxo de caixa, não faz sentido que esse dinheiro venha de um investidor pessoa física, que é o investidor anjo. Faria sentido que isso viesse, por exemplo, de um banco, né? Você já tem tudo rodando, você só quer mais dinheiro para o negócio ir mais rápido. Depois, não é só para salário em maioria. Salário não quer dizer equipe, tá? Então, uma coisa é você falar, eu vou captar aqui 500 mil reais, sendo que 200 mil são para contratar a equipe. Então, expandir, vou me tornar de 5 pessoas são hoje, vou me tornar uma empresa de 15, preciso de desenvolvedor, preciso de vendas, preciso de CMO, isso é uma coisa. A outra é falar, somos em 5, continuaremos em 5, mas eu preciso que alguém pague o salário dessas 5 pessoas. Isso não faz sentido, não é para isso que o investimento anjo entra numa empresa, porque o investidor está investindo na empresa e não na pessoa física, né, no time. Então, quando você pede tudo para salário, significa que você quer só investir em você mesmo. E, por último, investimento anjo não é para desenvolver o seu MVP, o protótipo, né? Então, quando você precisa ainda desenvolver nesse estágio, é importante que você vá para um momento anterior. Então, ou capte com amigos e famílias, né, que a gente fala, friends and families, ou vá para uma aceleradora, ou um crowdfunding, ou às vezes combine essas coisas juntas, mas ainda não é o momento do investidor anjo.
Entendendo, então, né, esse cenário de faz sentido para mim, eu realmente preciso captar agora, eu me encaixo nos motivos para você fazer essa captação anjo. O que você precisa ter para falar com os seus investidores, potenciais investidores, tudo mais? Primeiro, MVP rodado. Então, como eu falei, você já tem que chegar lá tendo algum tipo de resultado. Se você tem um aplicativo, que você já tenha pelo menos uma versão mínima funcionando, ou ela esteja já assim, começando a rodar 1, 2, 3 meses, para você ter algum tipo de feedback, de retorno dos seus clientes. Se você tem um produto que você já tenha pelo menos uma primeira tiragem que você tenha vendido, e por aí vai. Outra coisa que você precisa ter são as métricas. É extremamente importante que tudo que você já tenha feito, mesmo que pareça pouco, seja mensurável. Então, quantos são seus primeiros clientes, quantas vendas foram realizadas, qual é o histórico. Às vezes você tem só 3 meses de realmente venda, né, que seu MVP funcionou, mas você já consegue ter muita informação, você consegue ver, putz, olha, no começo eu tinha 50 clientes que estavam comprando R$10, R$15, agora no terceiro mês já estamos em R$50, consegui mais que dobrar o meu faturamento, meus clientes estão aumentando, eles estão ficando na base, o meu churn, né, os empreendedores conseguem dizer, tem pouca gente saindo, tem muita gente saindo, tudo isso importa, pode parecer pouco tempo, mas já dá alguma condição para o investidor entender o que está acontecendo ali. Outra coisa muito importante para você falar com o seu investidor, tamanho de mercado. Não adianta falar que tamanho de mercado é todo mundo. Então, eu tenho aqui uma food tech, eu vendo comida, todo mundo come, o mercado são todos. A gente escuta muito isso não faz sentido, né? Não é todo mundo que come tudo. Uma pessoa gosta de comer carne, a outra gosta de comer alimentação vegana, a outra gosta de cozinhar, a outra gosta de comprar comida congelada e por aí vai. Então, você precisa conhecer muito bem o seu mercado. E isso não é só no Brasil. Se você tiver referências do mercado fora, também ajuda muito o investidor a entender para onde está indo esse caminho, né? Às vezes tem um mercado que ele é disruptivo no país, mas que ele já está evoluindo aí em outros lugares. É importante você ter essa informação e trazer isso para todo mundo que possa se interessar. E agora os dois que nós aqui na Anjos, né, isso é uma opinião, mas a gente considera os mais importantes, que é cap table organizado e time completo. Por que a gente considera eles mais importantes? Porque isso é uma maneira de você começar de forma mais leve. O que significa cap table organizado? Cap table é a sua estrutura acionária, o quadro acionário. Então, quem são os sócios da empresa? O que acontece muitas vezes? Você vai fazer a captação do investimento anjo, mas você já teve algum investimento antes. Então, às vezes, família, amigos, aceleradora, crowdfunding, o que quer que seja. E aí, na hora que você fez isso, você não criou um contrato, você não criou uma estrutura correta, e aí você chega ali para os seus investidores anjos e fala, olha, eu tenho 50% da empresa, e os outros 50% já estão com amigos e família. Isso é um problema muito grave, porque quer dizer que você não tem mais tanto controle da sua empresa e você não tem um contrato estruturado. Então, você tem que resolver, né? Se você olha e fala, eu estou nesse problema, realmente minha estrutura tem questões, eu tenho 10 sócios, cada um com um pouquinho da empresa, ou eu tenho gente que investiu, mas tem uma participação muito grande, enfim, é importante já começar a organizar isso antes de falar com o investidor. Tudo bem se você chegar lá no final, né, na hora de realmente apresentar para os investidores e não ter isso fechado, mas tem que estar caminhando. O que é ideal? Que os investidores, quando chegar no estágio anjo, tenham estourando, assim, no máximo 20% da empresa. E com isso estruturado, então, eles vão ser diluídos, eles não vão ser, a partir de quanto eles são diluídos, eles podem entrar nas próximas rodadas, não podem, tudo isso tem que estar bem combinado e estruturado para não ter problemas. Outra questão que é um problema é quando tem sócios que têm uma participação muito grande, mas não estão na empresa ou não estão full time, né, não estão dedicados integralmente e nem pretendem se tornar. Às vezes são 3 sócios, por exemplo, cada um com 33%, só que um deles não está mais lá, porque tinha que sair, não conseguiu esperar dar salário e tudo mais, só que ele continua com aquela participação, não tem um contrato onde ele vai perder aquela participação e ele não pretende voltar. Isso é um problema grave que tem que ser ajustado antes dessa captação para não dar dor de cabeça ali na frente. Time tem que ser completo. O que significa o time completo? Pelo menos 3 pessoas e que elas sejam pessoas chaves dentro do seu modelo de negócio. Depende muito do que você está fazendo.
Se você é, por exemplo, uma fintech, né, você tem que ter um CFO que vai cuidar das finanças, tem que ter o CEO, e aí, às vezes, você vai cuidar, vai ter um modelo de negócio que tem que ter alguém de vendas, ou tem que ter alguém de marketing, então, ou tem que ter alguém de tecnologia, CTO. Então, é importante que as suas peças-chave estejam lá no seu time, ou que você esteja buscando essas pessoas já antes de conversar com o investidor. Então, assim, já sabemos os motivos para captar e em que momento fazer isso. Agora, falando sobre como você leva essas informações, né, para esses investidores, redes, fundos, quem quer que seja. Você leva com o seu pitch deck, né, a apresentação da empresa, no PowerPoint, ou o que você preferir, qual formato você preferir. Quais são os principais tópicos que têm que ser tratados ali? O problema a ser resolvido. Nesse caso, se você tem um problema muito simples, não gasta muito tempo nele, né? Então, eu tenho uma EdTech, vou solucionar uma questão grande de educação. Todo mundo sabe que educação é um problema no país. Então, você não precisa fazer tantas informações sobre isso. Dá uma noção básica, as pessoas já conseguem entender. Se você tem uma solução para um problema mais complexo, que nem todo mundo conhece, às vezes é uma questão de logística específica, uma questão de saúde super delicada, que nem todo mundo tem conhecimento, aí é importante explicar um pouco mais. Mas não passe muito tempo falando de uma coisa que às vezes é óbvia já. Mercado, então, vou resolver um problema de educação, mas você não vai falar com todo mundo. Quem é seu mercado? São escolas particulares, em tais e tais estados, que custem tal valor, ou então são escolas públicas, enfim. Fale bem do seu mercado, qual que é a tendência dele, o que tem acontecido nos últimos tempos. E a inovação. Isso é muito importante, assim, às vezes os empreendedores são tão apaixonados pela solução e para eles é tão clara a inovação deles que eles esquecem de deixar muito claro para quem está ouvindo, né? Então, assim, por que o seu é tão diferente dos outros? Parece óbvio quando a gente pergunta, mas às vezes falta uma informação ali. Então, eu tenho uma EdTech aqui que eu vou resolver o problema de foco das crianças enquanto elas estudam. Tá, mas já não tem muita gente tentando fazer isso? Quem vai pagar a conta? Qual que é a inovação que você está fazendo? Quantos outros cobram? Você cobra diferente? A sua solução é outra? Então, é importante você tentar antecipar as dúvidas que possam aparecer, e um bom jeito de você fazer isso é conversar com pessoas que não conheçam ainda a solução, ou que não conheçam a fundo, para levantar dúvidas e responder elas já no momento da inovação. E aqui você traz junto os seus concorrentes já. Então, eu estou inovando nisso, nisso, naquilo, mas os concorrentes não fazem grande parte disso. Às vezes a gente não fala da concorrência, mas é importante lembrar que ela existe, né? Se não existe concorrência, então alguma coisa você está fazendo de errado ali. É muito estranho não ter ninguém que trabalhe com aquilo agora. Depois segue para time. Então, fale quem são as pessoas estão trabalhando, se vocês são um time complementar ou não, se não é complementar, o que falta, deixe isso claro, que você sabe o que é necessário. Realizações, fala o que você já fez até hoje, porque até aqui, até esse estágio, eu não sei se a sua empresa já existe ou ainda não, se você já vendeu, se você não vendeu, quanto você vendeu, se deu certo, se não deu. Então, aqui é a hora que você fala, olha, eu tenho tantos clientes, eu já faturei tanto, meu MVP deu certo por isso e aquilo, eu tenho tanto tempo de vida, meu custo de aquisição do cliente é tal, meu modelo de negócio é esse, eu cobro tanto. Fala dos números, tudo que você tiver de número que é interessante, seja conciso, é importante levar. O investidor quer provas de que isso realmente faz sentido. E, por último, falar da sua captação. Então, eu estou buscando tantos reais por tal percentual com valuation tanto. Parece simples, mas muitas pessoas esquecem de falar isso. Quando você busca um investidor, principalmente anjo, você não está procurando só o dinheiro. Se fosse só o dinheiro, a gente buscava de outras maneiras. Você pode ir para o banco, você pode pedir para amigos, enfim. Qual que é a questão do investidor anjo, né? Aquele smart money que se fala. Então, conhecimento, fala dessa captação que está buscando. Então, faz ali um slide bonitinho. Olha, eu quero 300 mil reais, desses 100 mil reais são para marketing e 200 mil reais para desenvolvimento da tecnologia. Eu preciso de gente que conheça muito sobre vendas para escola, e eu preciso muito de gente que conheça sobre esse tipo de tecnologia, por exemplo. Então, você pode encontrar ali investidores que tragam, agreguem muito valor para a sua startup, que você não encontraria de outras maneiras. Fechando essa apresentação, estruture bem a sua fala, né? Então, é importante você ter aí um pitch longo, quando você for ter a oportunidade de apresentar, que leve até 10 minutos, tem gente que faz em 5, tem gente que faz em 7, 8, 10 minutos, então até 10 minutos. E um curto, 2 minutos, que você consegue olhar e falar,
para alguém que você conheceu ali, teve oportunidade, fez uma conexão, às vezes LinkedIn, fala, olha, meu negócio é assim, assim, assado, será que você tem interesse? Podemos conversar um pouco. Ensaia isso, é importante, fala com quem não conhece seu negócio, para ver se está bem ensaiado, se está claro. E aí, né, é muito importante que vocês façam de uma maneira prática, simples e sincera. O que isso quer dizer? Não tentem camuflar ou fazer parecer algo que não é. Se você tem uma solução simples, que resolve um problema que é uma dor, maravilha, então deixe claro que é simples, não tem problema naquilo. Seja sincero quando você traz as suas questões, seja sincero quando você fala, olha, eu não tenho isso ainda, eu preciso de ajuda. Isso cria uma empatia do investidor com vocês e ajuda a eles entenderem como eles podem colaborar. Se o investidor entende, quando você chega lá e já fala, eu já tenho tudo, já sei tudo, só preciso do seu dinheiro, então ele vai falar, você não precisa de mim aqui, né? Então, sejam sinceros, transparentes, sempre cria uma conexão maior na hora dessa conversa. Falando um pouco sobre os valores e prazos de uma rodada, né, de investimento anjo. Isso é uma questão que varia muito de país para país. Aqui no Brasil é assim que funciona, pelo menos pelos dados que nós temos da Anjo do Brasil, junto com outras redes de anjo, que hoje são quase 20 redes parceiras. A gente tem, em uma rede, uma rodada que vai normalmente de 200 até 800 mil reais. A gente trabalha com co-investimento entre redes ou com fundos também, e aí essa rodada chega aí até 1,5 milhão. Já tivemos rodadas chegando aí perto dos 2 milhões, mas são casos específicos, tem que ter uma estrutura maior, uma justificativa relevante para aquele valor ser mais alto, mas funciona e tem funcionado cada vez mais, isso é muito legal. Como que são os prazos, né, das nossas redes hoje em dia? A gente tem, na Anjos do Brasil especificamente, a avaliação pré-apresentação que dura 1 mês, são 3 etapas. Essas etapas incluem primeiro o envio do material, depois a gente tem uma conversa, entendendo o que faz sentido, depois a gente tem uma conversa de vocês, né, vocês empreendedores, com algum investidor da nossa rede. Dali a gente tem a apresentação nos nossos encontros de investidores, agora por enquanto eles estão sendo online, a gente tem eles todos os meses, nossa rede tem hoje 440 investidores, então tem gente pra caramba vendo os projetos que a gente apresenta. Isso é muito legal, porque torna a captação ágil e complementar para os empreendedores. Ela leva de 3 a 5 meses para funcionar. Isso depende muito de quanto a startup já está estruturada, se ela já tem contrato, se ainda não tem contrato, já fez uma diligência antes ou não, se os materiais já estão feitos, se já tem documentos, enfim, tudo isso demora. Ou não, se já está feito. Então, varia muito nesse tempo de captação por isso. A gente sempre fala, comecem a buscar investimento 8 meses antes de realmente precisar daquele dinheiro. Então, é aquilo que eu falei lá atrás nos motivos. Não venham com a corda no pescoço, porque acaba atrapalhando o empreendedor. Isso dificulta muito o processo para vocês. E aí, assim, sobre os direcionamentos possíveis que a gente tem dentro da Anjos do Brasil. Então, todas as etapas são eliminatórias, né? A gente tem startups que são declinadas, porque não fazem sentido dentro do perfil da rede, não quer dizer que isso não é bom, não quer dizer que não vai dar certo, simplesmente dentro da Anjos do Brasil, a gente não vê dando certo aquele projeto, mas tudo pode dar certo de outras maneiras, e por isso a gente não dá tantos feedbacks, tantas justificativas que os empreendedores gostam, porque às vezes a gente pode falar uma coisa que a gente está errado, e vai desencorajar aquele empreendedor. Então, a gente nunca vai dar grandes justificativas, porque a gente pode estar errado, a gente está mais errado do que certo, né? Além disso, a gente tem startups que são a submissão futura, que a gente chama. Então, são projetos que estão com potencial grande, estão chegando lá para fazer uma primeira rodada, mas ainda falta algum resultado, então tem que esperar ali uns 2, 3 meses para ver essa evolução, fechar um grande cliente, ter algum retorno dos usuários, alguma coisa nesse sentido, para daí sim a gente poder levar para a rede. Ou então os projetos são aprovados e aí eles são apresentados nos nossos encontros de investidores e compartilhados no Gush, que é a plataforma que a gente usa hoje em dia aqui na Anjos do Brasil.
quais são as etapas que acontecem, né, até a apresentação, falando um pouco mais sobre elas, porque isso é uma dúvida frequente dos nossos empreendedores. O GUST, que é onde você submete o seu projeto. Depois o screening, que envolve uma conversa da equipe da Anjos do Brasil com os empreendedores. Todas as etapas são eliminatórias, tá? Mas a gente sempre dá um retorno em qualquer uma delas. Depois disso, a gente chama 1 ou 2 investidores da rede, e aí que se faz tão legal o fato da gente ter mais de 400 investidores. Tem gente muito boa em tudo, assim. Então, a gente chama investidores C-level que possam complementar a avaliação, e muitas vezes isso já se torna uma mentoria, já agrega muito valor para a startup, já abre portas, já encontra clientes, é muito bom para todo mundo. E aí eles passam para a gente a percepção que eles têm, a gente convida as startups para apresentarem e faz um processo aí de 1 a 3 reuniões, onde a gente prepara vocês, empreendedores, para se apresentarem. Então, alinha o pitch, estrutura o material, vê se está faltando alguma informação relevante e ajuda vocês a terem a apresentação melhor possível. O que eu acho importante destacar em relação ao nosso processo, que a gente se esforça muito para tornar ele assim, né? A gente quer que ele seja sempre pró-empreendedor, então a gente nunca vai pedir muita informação de cara, a gente vai pedindo as informações aos poucos para não exigir muito tempo de uma coisa que talvez não dê certo, e a gente também tenta agregar valor em todos os momentos da conversa. Quando eu falei lá no começo daquele funil que começa em 100 e termina em 1, o nosso papel é que, por mais que a gente não consiga garantir que esse funil seja tão melhor aqui, ele é melhor, mas não é tão melhor, o nosso aqui vai de 100 para 2, então a gente quer que vocês tenham um valor agregado em todas as etapas. Então vocês conversam com a nossa equipe, vocês conversam com investidores da rede, que são extremamente capazes de ajudar vocês têm um treinamento da equipe da Anjos para apresentar, vocês têm conversa com os investidores que às vezes já passam dicas e conselhos de como estruturar melhor. Tudo isso ajuda a que o processo se torne agregador e realmente ensine coisas, mesmo que lá na frente você acabe não conseguindo captar o que você queria. E aí eu trouxe aqui as dúvidas mais frequentes que aparecem, para já, às vezes, ajudar algumas dúvidas que vocês possam ter, e aí depois vocês podem falar dúvidas que vocês ficaram ainda. Então, uma que eu tenho recebido muito: qual foi o impacto da pandemia no processo de captação do investimento anjo? Lá atrás, né, assim, quando estávamos no começo da pandemia, os investidores realmente se assustaram muito e pararam de investir por 2 meses, assim, desde março até março, abril, comecinho de maio, eles estavam realmente assustados. Dali em diante, eles realmente voltaram a conversar com as startups e voltaram a investir. Qual que é a grande diferença de investimento anjo para os fundos, né? Porque tem muita notícia, muita gente falando, tem muito VC, muito fundo de investimento que segue investindo, até mais, está cheio de dinheiro. Um fundo já captou muitas vezes aquele valor, então ele, em janeiro, já tinha captado ali tantos milhões que ele tinha para investir, quando chegou a pandemia o dinheiro estava em caixa, então ele ainda quer investir, ainda vai investir, já tem tudo aquilo lá com ele. O investidor anjo, ele é investidor pessoa física, então é o dinheiro que ele tem ali guardado para o investimento de alto risco, que ele está disposto a perder aquele dinheiro se nada der certo na startup que ele investir. E às vezes muitos dos investidores perderam parte daquele dinheiro, então eles se comprometeram no começo do ano, eles vão lá e separam, esse ano eu vou investir 40, 50, 100 mil reais em startups. Ok, chegou no meio do ano, né, no meio do primeiro semestre, perderam esse dinheiro, e eles não tinham mais como investir. Quando as coisas voltaram a se recuperar, eles voltaram a se interessar e estão investindo. Agora, eles querem saber um pouco mais sobre os empreendedores nessa crise. Então, eles querem entender o que fizeram para mitigar risco, qual foi a reestruturação de plano, quão ágeis foram os empreendedores para fazer tudo isso. Quando eles olham e falam, nossa, esse foi um excelente empreendedor, ele soube lidar com o impacto da crise e está tendo boas saídas, boas soluções, pivotou de novo, eles estão investindo, mesmo em mercados que estão com dificuldades. Então, é importante ter isso em mente. Se você for captar investimento, mesmo agora, né, na pandemia, deixe claro para o investidor o que você fez para conseguir superar essa fase e deixar tudo correr relativamente bem, né, dependendo do seu setor, lógico.
Sobre MVP, assim, a gente recebe muita pergunta sobre quem está na fase de lançar MVP. O que a gente aconselha a fazer? A gente aconselha vocês a não buscarem investimento anjo, com redes de anjo, pelo menos. Esse é o momento de você olhar para dentro e pensar aonde eu consigo chegar com o MVP e o que eu preciso de verdade para lançar esse MVP. Às vezes é algo muito simples, você fala, com 10 mil reais eu já consigo lançar esse MVP básico, para daí sim gerar números e conseguir buscar investimento anjo. Então, tenta, por exemplo, conseguir esse dinheiro com amigos, família, falar, vocês conseguem me emprestar, eu consigo devolver em X tempo, ou então pegar um empréstimo. Então, assim, se você só precisa de um dinheiro pequeno, eu diria, vá para famílias e amigas, família e amigos, para fazer essa rodada. Se você fala, eu preciso também de um suporte, então eu preciso de aceleração, eu preciso de gente que me ajude, eu preciso de mentoria, então faça isso. Tem muitos processos de aceleração, muitos inclusive gratuitos, muitos online, alguns fazem investimento, outros não. E eles têm um valor muito grande de ensinar o processo, quais são as etapas, o que a startup tem que fazer. Então, esses são os dois caminhos que a gente recomenda, assim, ou buscar dinheiro com os conhecidos, ou buscar uma aceleradora com ou sem investimento, dependendo do seu caso. Em que tipo de startup os investidores da rede mais gostam de investir? Essa pergunta é muito difícil. Como eu falei, a rede é de investidores pessoa física, então essa é uma resposta extremamente volátil. O que eu respondo por mês muda. Mas, assim, o que eu posso dizer é que nesse cenário de pandemia, a gente tem visto uma questão nova dos investidores, que eles têm tido real interesse em health techs, né? Então, saúde, o que era esperado. Eles têm tido muito interesse em tecnologia, que são negócios que realmente podem crescer rápido. Eles têm tido interesse, isso é bem curioso, em modelos B2C, venda para consumidor final, que normalmente não é o padrão dos investidores anjos. Eles costumam gostar mais do modelo B2B, né, venda direto para empresas. E agora eles têm gostado bastante de consumidor e, principalmente, eles têm gostado muito de empresas que conseguem pivotar rápido, né? Então, conseguem olhar e falar, putz, tem um problema aqui, como é que eu faço para ajeitar isso? E conseguem ajeitar. Né, vai lá 2 semanas, 1 mês e está refeito, está solucionado aquela questão. Lógico que tem casos e casos, mas eles têm tido muito interesse nesse aspecto. Última questão, assim, que ela sempre aparece, então eu já vou falar dela, me antecipar antes de qualquer pessoa que possa fazer essa pergunta. E o valuation? Quanto que vale uma startup investimento anjo? Qual dos 30 modelos de valuation a gente faz? O que tem que valer, o que tem que ser discutido. O que eu posso dizer é o seguinte, valuation não deveria ser tão discutido e tão preocupante quanto a gente acha que é. Por quê? Se a empresa não der certo, não deu certo, né? Isso é um risco real, isso pode acontecer. Então, o investidor, de qualquer maneira, perdeu aquele dinheiro e os empreendedores, de qualquer maneira, não conseguiram fazer aquele negócio crescer. Se a sua empresa se tornar gigante, né, um unicórnio, valer não sei quantos milhões, tudo mais, pouco importa também, se o valuation foi de 3 ou de 6 milhões, o múltiplo vai ser vezes 200 de qualquer maneira. Por que o valuation é tão importante, né? Para os negócios que ficam aí no meio do caminho. Então, uma empresa que teve ali um valuation e multiplicou por 5, por 6, por 10, às vezes, que daí sim aquela participação realmente faz diferença. É importante conhecer os modelos e escolher um deles para o seu valuation, mas também é importante entender que nesse estágio o valuation acaba sendo uma combinação de fatores. Tem uma escadinha de investimento que o anjo tem de 5 a 15% da participação, no máximo 20% se era super early stage, que a gente já não recomenda muito. Depois disso, tem mais 10 a 15% que vai para seed / série A, depois mais 20%. Então, o valuation tem que respeitar essa escadinha, né? Não adianta você falar, eu estou pedindo 1 milhão de reais e meu valuation são 20 milhões. 20 milhões é um valuation muito alto para uma startup no estágio anjo, por exemplo, que ainda está ali no começo. Então, o que acontece normalmente o estágio anjo tem dois cenários de valuation. Um que é de 3 a 5 milhões, que são startups que estão mais
jovens, então elas têm aí até 1 ano de vida, faturam bem menos, então aí no máximo 500 mil por ano. E tem startups que daí vão de 5 a 10 milhões, com mais de 1 ano de vida, às vezes já faturando 1 milhão, próximo de um pouquinho mais. Lógico que isso não está escrito em pedra, mas é por aí que as coisas caminham, e é importante ter isso em mente na hora de ter essa conversa. E lembrar que mais importante do que o valor que vai estar ali no contrato é o contrato em si. Então, quais são os termos? Vai ter direito a follow-on ou não? Vai ter diluição ou não? Quando que vai ter diluição? Como que vai funcionar a estrutura desses investidores? Eles vão estar no conselho, não vão estar? Eles vão ter preferência em próximas rodadas ou não? Tudo isso acaba sendo muito mais importante do que o valuation em si. Então, as pessoas, às vezes, dão muito valor ao valuation e pouco valor ao contrato. E a gente já viu dar muito problema lá na frente, porque o contrato foi deixado de lado, foi usado qualquer contrato que você consiga encontrar online e deu muito valor ao valuation. Então, é importante ter isso em mente e lembrar que valuation é só a última etapa da conversa, e não a primeira. Essa foi a minha apresentação para contar um pouco mais sobre o processo. Então, deixo aqui o site da Anjos do Brasil para quem tiver interesse em submeter o projeto. E estou aberta a dúvidas, tanto no meu perfil quanto por comentários. A gente pode conversar um pouco mais para esclarecer qualquer questão que tenha ficado. Muito obrigada.